Há algo profundamente intrigante nos segredos guardados em casas silenciosas. Você já se perguntou como é possível que alguém viva lado a lado com o mal sem jamais percebê-lo? A resposta, embora desconfortável, é simples. Porque o mal raramente chega batendo à porta. Ele entra de mansinho, vestindo roupas limpas, sorrindo educadamente e oferecendo chá às 5. Foi exatamente isso que aconteceu numa tarde que parecia absolutamente comum na pequena vila de St. Agnes. Era um daqueles dias em que o tempo parecia não querer correr, com o céu velado por nuvens preguiçosas e um silêncio que mais parecia escutar do que se deixar escutar. Na casa de Miss Marple, uma senhorinha de aparência tranquila, mãos habilidosas no tricô e olhos mais afiados que uma navalha, reunia-se um grupo peculiar de amigos. Eles se autodenominavam o Clube das Terças-Feiras, um nome modesto para uma atividade ambiciosa: resolver mistérios reais. Naquela tarde específica, sentados ao redor da lareira, estavam figuras distintas. Havia Eleanor, uma artista exuberante de cabelos curtos e olhos sempre alertas. Alexander, um advogado de modos discretos e fala precisa. Father Gabriel, o clérigo da paróquia local, dono de uma voz suave e argumentos firmes. E Mr. Lionel, um escritor conhecido por dramatizar até mesmo o ato de passar manteiga no pão. Completando o grupo estava Sir Edward, um antigo comissário da Polícia Metropolitana que carregava no olhar o cansaço de quem já viu mais do que gostaria. Era Sir Edward quem trazia naquela tarde o enigma que provocaria tantas teorias, discussões acaloradas e, por fim, a revelação estarrecedora vinda de Miss Marple. Um caso que havia sacudido discretamente a sociedade, sem manchetes gritantes, mas com rumores sussurrados em padarias, cafés e bancos de igreja. 3 pessoas jantaram juntas. Uma morreu. E o motivo, senhores, foi mais doce do que se poderia imaginar. A sala caiu num silêncio denso, como se os móveis também aguardassem a continuação da história. Eleanor se ajeitou na poltrona, Alexander pousou os óculos sobre o nariz, Father Gabriel cruzou as mãos e Miss Marple apenas inclinou a cabeça. Seu gesto clássico de atenção total. O jantar, conforme explicou Sir Edward, acontecera em uma casa simples, ocupada por um casal maduro e uma convidada habitual. Os nomes dos envolvidos foram trocados para preservar os vivos e os mortos, mas os fatos permaneceriam intactos. A refeição incluíra lagosta enlatada, salada e, ao final, uma taça generosa de trifle, uma sobremesa inglesa decorada com camadas de frutas, creme e granulados coloridos, conhecidos como Hundreds and Thousands. Logo após o jantar, os 3 convidados passaram mal. Apenas 2 se recuperaram. A terceira, a esposa, morreu antes da meia-noite. Ao ouvir isso, Mr. Lionel arqueou as sobrancelhas com teatralidade. Envenenamento por alimento contaminado, sugeriu. Mas Sir Edward negou com um gesto lento. Foi o que se pensou no início, sim, até que surgiu uma carta, um borrão, e uma empregada muito observadora. Miss Marple continuava a tricotar. Seus dedos dançavam pelas agulhas, mas seus olhos não perdiam nada. Nem as pausas calculadas de Sir Edward, nem o nervosismo crescente de Eleanor, que parecia especialmente tocada pela história. Segundo o comissário aposentado, o marido da vítima havia escrito, pouco antes do jantar fatal, uma carta num hotel. O papel mata-borrão utilizado no balcão capturou parte do que ele escreveu. Uma funcionária do hotel, por pura curiosidade, leu as marcas invertidas refletidas num espelho. O conteúdo parecia saído de um roteiro barato.
totalmente dependente de minha esposa. Quando ela estiver morta, eu terei centenas e milhares. A frase soava como uma confissão, uma profecia ou uma ameaça. Mas o mais curioso viria depois. A exumação do corpo revelou uma dose letal de arsênico. Não havia dúvida. A morte não fora acidental. Enquanto Sir Edward relatava os detalhes, os membros do clube trocavam olhares. Era claro que todos estavam elaborando suas próprias versões dos fatos. Alexander, sempre cético, já começava a anotar pontos-chave em seu caderninho. Father Gabriel murmurava palavras inaudíveis, como se rezasse ou repassasse argumentos teológicos para uma homilia investigativa. E Miss Marple? Ela apenas ajustou a postura como se estivesse prestes a dizer algo, mas preferiu esperar. A história prosseguia, com o marido da vítima se tornando o principal suspeito. Ele herdaria uma quantia razoável com a morte da esposa e, segundo boatos, mantinha relações próximas demais com a filha do médico local. O que tornava tudo mais estranho era o detalhe do mingau, um alimento preparado após o jantar, supostamente para acalmar o estômago da esposa. Mas quem o comeu, na verdade, foi a companheira da esposa, que nada sofreu. Então, como o veneno foi administrado? Perguntou Eleanor, num sussurro impaciente. Sir Edward não respondeu. Apenas disse: essa é a pergunta certa. A resposta, no entanto, ainda não viria. O comissário anunciou que o mistério havia sido recentemente solucionado, mas não revelaria o desfecho de imediato. Ao invés disso, propôs que cada membro do clube apresentasse sua teoria antes da revelação final. O desafio estava lançado. Miss Marple pousou o tricô no colo. Seus olhos vagaram pela janela por um momento, observando as árvores balançando suavemente. Ela sorriu, como quem já havia percebido a peça ausente no quebra-cabeça. E, como sempre, ninguém percebeu que, naquele exato instante, ela já sabia quem era o culpado, porque o verdadeiro mistério, como ela sempre dizia, raramente está nos objetos, nas cartas ou nas testemunhas. Está no comportamento. No que é dito e principalmente no que é calado. E foi assim que começou o caso mais doce e mais cruel que o Clube das Terças-Feiras já enfrentou. Entender um crime não é apenas decifrar o método ou encontrar a arma, é mergulhar nos porquês, nos pequenos desejos, nas frustrações não ditas, nas promessas quebradas. Quando Miss Marple analisou o caso apresentado por Sir Edward, ela não começou pelas evidências materiais, mas pelas intenções escondidas sob os gestos cotidianos. Sua força sempre esteve na capacidade de compreender o comportamento humano. Durante o relato do caso, alguns detalhes chamaram mais sua atenção do que outros. Mr. Harold, o marido da vítima, era descrito como um homem simpático, mas raso, alguém que usava o charme como escudo e a informalidade como distração. Trabalhava vendendo produtos químicos, uma ocupação útil, mas que exigia viagens constantes. Isso significava que ele não passava muito tempo em casa, mas o suficiente para manter o controle. A vítima, sua esposa Agnes, era uma mulher de meia idade, dona de um temperamento calmo, mas previsível. Ela vivia entre tarefas domésticas, visitas ao médico e jantares com a companheira da casa, Margaret, uma senhora corpulenta, sempre risonha, que ajudava Agnes com os afazeres. E, claro, havia a jovem empregada, Lucy, uma garota com pouco mais de 20 anos, contratada havia menos de um ano, vinda de uma vila próxima. Para Miss Marple, as relações entre essas 4 pessoas não poderiam ser analisadas com base em simpatia ou aparência.
era necessário observar o desequilíbrio de poder. Harold possuía controle financeiro. Agnes era dependente emocionalmente da estrutura do casamento. Margaret orbitava entre as duas como um satélite de conforto, e Lucy, a mais jovem e inexperiente, era vulnerável a qualquer tipo de influência. Quando Sir Edward apresentou a carta borrada do hotel com a frase "Quando ela estiver morta, eu terei centenas e milhares", houve quem considerasse aquilo apenas uma coincidência ou até uma expressão simbólica. Mas Miss Marple viu ali o reflexo de um pensamento antigo. A ideia de que a morte de alguém pode ser justificada pela recompensa obtida. Isso, para ela, não era apenas um motivo, era um sintoma. Desde os tempos mais remotos, o ser humano convive com dilemas morais. Em 1828, por exemplo, o caso de William Burke e William Hare, em Edimburgo, escandalizou a Europa. Os dois homens assassinaram 16 pessoas para vender seus corpos à medicina. O motivo? Ganhar dinheiro. Na superfície, um crime hediondo. Mas, no fundo, uma história sobre até onde alguém vai quando o valor de uma vida é colocado abaixo de moedas. Mr. Harold talvez nunca tenha segurado uma arma, mas manipulava situações como quem mexe nas peças de um jogo de xadrez. Ele sabia que a esposa tinha problemas estomacais, sabia que ela evitava sobremesas com frequência, sabia que Margaret era gulosa, sabia que Lucy era impressionável e carente de atenção. Miss Marple percebeu que não se tratava apenas de quem matou, mas de como alguém é capaz de usar outra pessoa para matar por ele. E, principalmente, de por que alguém aceitaria fazer isso. A natureza humana, ela costumava dizer, é muito mais frágil do que parece. E a linha entre lealdade e ilusão é quase invisível. Durante as investigações, a polícia concentrara esforços na busca por provas técnicas, restos de comida, embalagens, horários. Mas Miss Marple sabia que os indícios mais fortes estavam nos comportamentos. Mr. Harold voltara de uma viagem no mesmo dia do jantar. Ao invés de descansar, teve a preocupação de preparar um mingau para a esposa, algo que ele nunca fizera antes. Isso, para ela, não era um gesto de afeto, era um movimento calculado. Quando Margaret alegou que foi ela quem comeu o mingau, o grupo ficou confuso. Mas Miss Marple logo desconfiou. Se Harold tivesse colocado o veneno ali, teria assumido o risco de matar a pessoa errada? Ou ele sabia que Margaret era impulsiva o suficiente para pegar a comida da esposa, mesmo sem ser convidada? Esse tipo de jogada só poderia ser feita por alguém que compreendesse profundamente os hábitos e os vícios das pessoas à sua volta. Harold talvez nunca tivesse lido sobre Sócrates, Kant ou Nietzsche, mas entendia a moral prática, o que as pessoas fariam quando ninguém estivesse olhando. Quando os membros do clube discutiram quem poderia ser o culpado, cada um projetou suas crenças. Eleanor desconfiou de Margaret, dizendo que pessoas alegres demais às vezes escondem rancores profundos. Alexander considerou que o próprio médico da vila poderia estar envolvido. Father Gabriel apontou que o verdadeiro pecado poderia estar fora do núcleo doméstico, talvez nos círculos sociais. Mas Miss Marple enxergava mais longe. Ela lembrava de um caso ocorrido em 1905, em que uma governanta foi acusada de matar a patroa por envenenamento com arsênico retirado de um inseticida. A motivação? Uma carta de amor não correspondido, encontrada meses depois. O julgamento terminou com a absolvição da acusada,
mas o olhar dela, durante todo o processo, carregava mais dor do que culpa. Julgar alguém é mais fácil do que compreendê-lo, dizia Miss Marple. E era exatamente isso que ela evitava. Ela não culpava Lucy, a empregada, como muitos fariam. Ela não romantizava o papel de Margaret e certamente não subestimava Harold. Ela sabia que, diante de situações de poder desigual, as pessoas agem de forma inesperada. E que os crimes mais cruéis não são aqueles cometidos com raiva, mas com calma. Os que nascem não de um rompante, mas de um planejamento silencioso, onde cada emoção é usada como peça de um quebra-cabeça sombrio. Miss Marple não precisava de um laboratório. Bastava-lhe uma xícara de chá, alguns minutos de silêncio e observar, não os grandes atos, mas os pequenos deslizes, a forma como alguém olha ao ser confrontado, o tom da voz ao contar a mesma história 2 vezes, o cuidado exagerado de quem quer parecer inocente. Porque, no fundo, cada crime é uma narrativa, e toda narrativa revela muito mais sobre seus personagens do que imaginam. O julgamento moral, para Miss Marple, não vinha com acusações, mas com entendimento. Entender o que leva alguém a cruzar uma linha é o primeiro passo para impedir que outros façam o mesmo. Em todo mistério, há sempre alguém que vê tudo, mas a quem ninguém presta atenção. São esses rostos à margem, empregados, ajudantes, pessoas comuns, que testemunham a trama enquanto os protagonistas discutem teorias. No caso narrado por Sir Edward, essa figura invisível atendia pelo nome de Lucy, a empregada recém-chegada. Ela não fazia parte da elite intelectual que frequentava o clube das terças-feiras. Não tinha voz em reuniões, nem papel de destaque no relato inicial. Mas Miss Marple logo percebeu que o centro do enigma gravitava justamente em torno dessa jovem. E a chave para isso era o lugar que Lucy ocupava, não na sala de estar, mas na base da pirâmide social da casa. Para compreender o papel de Lucy, é preciso entender como a sociedade molda a forma como enxergamos valor, desde os primórdios da organização social europeia, com registros desde o século XIX. As criadas e empregados domésticos eram tratados como extensões do ambiente, não como indivíduos. Viviam nas dependências dos patrões, com horários rígidos, poucas pausas e raros momentos de privacidade. Eram figuras funcionais cuja presença só era percebida quando algo saía do esperado. Essa invisibilidade era dupla, social e emocional. A maioria dessas mulheres jovens, contratadas para servir famílias de classe média ou alta, abandonava seus lares ainda na adolescência. Carregavam consigo a esperança de uma vida melhor, talvez até de reconhecimento, mas eram rapidamente engolidas por uma rotina de ordens, silêncio e obediência. No caso de Lucy, não foi diferente. Ela viera de um vilarejo vizinho em busca de oportunidade. A senhora Agnes precisava de alguém para ajudar com as tarefas da casa, e Lucy parecia perfeita, prestativa, discreta e obediente. Mas ninguém, exceto Miss Marple, pensou em perguntar o que Lucy pensava de tudo aquilo. Seus medos, seus sonhos, suas dúvidas, nada disso fazia parte da equação. É justamente nesse terreno fértil de negligência emocional que figuras como Mr. Harold prosperam. Ele não precisava gritar ordens ou impor autoridade, bastava sorrir, fazer promessas vagas e se mostrar gentil. Para uma jovem solitária, isolada em uma casa onde quase não se ouvia o próprio nome, isso podia parecer um afeto genuíno. Miss Marple refletiu sobre isso enquanto escutava o relato de Sir Edward. Ela já havia visto situações semelhantes em St. Mary Mead,
Casos em que homens mais velhos aproveitavam a fragilidade emocional de jovens empregadas para estabelecer uma espécie de domínio sutil, baseado em atenção e palavras bem escolhidas. O resultado, muitas vezes, era uma lealdade cega, não por malícia, mas por carência. O que torna Lucy central à história não é apenas sua presença na noite do crime, mas a forma como foi instrumentalizada. O plano, segundo Miss Marple deduziu, dependia dela mais do que de qualquer outro detalhe. A lagosta, a sobremesa, o mingau, tudo isso era cenário. A verdadeira ação acontecia quando Lucy preparava a mesa, decorava o trifle com granulados e seguia as instruções que pensava serem inofensivas. E ela não suspeitou. Como suspeitaria? Para Lucy, Mr. Harold era gentil. Dissera palavras doces. Talvez tivesse prometido um futuro juntos. Talvez falado sobre amor, sobre filhos, sobre sair daquela casa. Nada concreto, claro. Apenas o suficiente para mantê-la por perto. Essa é a essência da marginalização dos invisíveis. Tornar alguém tão irrelevante aos olhos do mundo que, quando finalmente comete um erro, ou participa, mesmo sem saber, de algo muito maior, ninguém se pergunta o que a levou até ali. Apenas julgam, apontam, condenam. Em 1917, na Inglaterra, ocorreu um caso emblemático que ilustra esse padrão. Uma empregada doméstica chamada Edith Thompson foi condenada à morte por cumplicidade no assassinato do marido. O autor material do crime foi o amante. Edith nunca segurou uma arma, nunca ordenou a morte, mas cartas suas foram usadas como prova de incitação. Sua verdadeira culpa: ser uma mulher da classe trabalhadora que ousou desejar mais do que o destino lhe permitia. Lucy, embora em outro tempo e lugar, compartilha esse mesmo perfil. Uma mulher jovem, sem amparo, cuja voz não foi ouvida até que fosse tarde demais. E mesmo assim, quando foi ouvida, foi por meio de uma confissão no leito de morte. Não diante de um tribunal, nem perante a justiça formal, mas por compaixão, arrependimento ou desespero. Miss Marple enxergava isso com clareza. Para ela, o erro não estava só no crime, mas em como a sociedade permitia que jovens como Lucy fossem tão facilmente manipuladas. É fácil culpar alguém quando ignoramos o contexto. Difícil é admitir que a culpa pode ser coletiva. Alexander, o advogado presente no clube, chegou a levantar a possibilidade de que Lucy tivesse atuado por dinheiro. Uma teoria racional e injusta. A ausência de provas de pagamento, de registros bancários ou de motivação financeira foi ignorada por muitos. Afinal, era mais confortável acreditar que ela tivesse algum lucro com aquilo. Reconhecer que ela agiu por amor, esperança ou dependência emocional exigia mais empatia do que estavam dispostos a oferecer. Miss Marple, por outro lado, não precisava de documentos. Bastava-lhe observar os olhos de Lucy durante o interrogatório. As pausas, os soluços, o olhar perdido. Ela não via culpa, mas desilusão. Um tipo de dor que só quem confiou demais e foi descartado conhece. A manipulação emocional de Mr. Harold não foi apenas cruel, foi estratégica. Ele conhecia bem os limites da percepção social. Sabia que, mesmo que algo desse errado, Lucy seria o alvo fácil, não ele. E foi o que quase aconteceu. Se Miss Marple não estivesse presente, talvez a história tivesse sido contada de outro jeito, com uma criminosa improvável como culpada perfeita. Mas ela estava. E, como sempre, viu o que os outros não queriam ver. A marginalização dos invisíveis é, talvez, a forma mais perigosa de silêncio. Não o silêncio da noite,
ou da ausência de palavras, mas o silêncio da indiferença. Quando alguém deixa de ser notado, deixa também de ser protegido. E nesse espaço escuro, qualquer coisa pode acontecer. O ser humano tem uma necessidade quase visceral de compreender aquilo que não entende. Desde os tempos antigos, quando as pessoas se reuniam ao redor de fogueiras para contar histórias sobre deuses e monstros, o mistério sempre exerceu uma atração quase hipnótica. No caso do Clube das Terças-Feiras, essa fascinação tomou forma concreta através do desafio de decifrar enigmas reais compartilhados entre mentes curiosas. Miss Marple compreendia bem esse impulso. Apesar de sua aparência reservada, havia nela uma chama constante pela busca da verdade. Mas o que tornava o clube tão especial não era apenas o conteúdo das histórias, e sim o ambiente criado ao redor delas. Um círculo íntimo, onde diferentes pontos de vista eram não apenas permitidos, mas estimulados. Ali, o debate não era competição, mas um exercício conjunto de raciocínio. Naquela tarde em que o caso do jantar trágico foi apresentado, todos os membros se colocaram em estado de alerta. O ar parecia eletrizado. Não havia testemunhas no tribunal, nem jurados, nem advogados de defesa. E ainda assim, cada pessoa presente sentia que tinha um papel a cumprir. Era como se a inteligência coletiva, ali reunida, tivesse de fato o poder de solucionar o mistério que escapara às autoridades por tanto tempo. Eleanor, com seu olhar aguçado e sensibilidade artística, analisava os detalhes emocionais da história. Para ela, a culpa não era apenas um ato, mas uma sequência de sentimentos mal resolvidos. Alexander, prático e analítico, buscava falhas de lógica e inconsistências nos relatos. Sir Edward, com sua experiência policial, relembrava padrões e precedentes. E Father Gabriel observava com olhos de pastor, buscando a natureza humana por trás da transgressão. Essa diversidade de abordagens não criava caos, criava profundidade. Cada intervenção ampliava o quadro geral, como se um quebra-cabeça mental fosse lentamente montado, peça por peça. Nesse processo, o mistério deixava de ser um simples problema para se tornar um catalisador de convivência intelectual. E isso era, em si, uma das maiores forças do clube. Historicamente, os espaços de discussão investigativa sempre funcionaram como laboratórios sociais, desde os salões de leitura do século XVIII até as academias policiais do século XX, ambientes que favorecem o raciocínio colaborativo produzem resultados mais ricos do que investigações solitárias. O Clube das Terças-Feiras era a versão doméstica dessa ideia, e talvez a mais eficiente de todas. Miss Marple sabia que o mistério em questão não se resolveria com pressa, mas também compreendia que o simples ato de compartilhá-lo com outras pessoas traria à tona interpretações que ela, sozinha, talvez não teria considerado. Quando Eleanor sugeriu que Margaret poderia estar escondendo uma paixão secreta, isso a fez repensar a forma como observava as atitudes da companheira de Agnes. Quando Alexander levantou a hipótese de uma encenação planejada por Harold, ela passou a prestar mais atenção aos detalhes supostamente inocentes das ações dele. A cada fala, o caso se tornava mais vivo e mais humano. O fascínio pelo mistério, nesse cenário, não era mórbido, era uma maneira de explorar o comportamento das pessoas. Ao tentar entender o que aconteceu, cada participante do clube também aprendia mais sobre si mesmo. Seus próprios preconceitos, seus limites de empatia, suas formas de julgar o outro.
Esse tipo de convivência só era possível porque havia respeito mútuo. Miss Marple nunca interrompia, mesmo quando discordava profundamente. Alexander, mesmo com sua rigidez argumentativa, escutava atentamente cada explicação. Sir Edward, ainda que tivesse mais experiência do que todos ali, jamais usava isso como arma de superioridade. E Father Gabriel fazia questão de lembrar que mais importante do que apontar o culpado era compreender as circunstâncias do erro. Nesse ponto, o clube funcionava como um reflexo idealizado da sociedade, um espaço onde opiniões divergentes não levavam à discórdia, mas ao enriquecimento coletivo. Isso é raro, e talvez por isso, tão poderoso. O caso apresentado por Sir Edward foi o exemplo perfeito de como o mistério pode unir pessoas ao invés de separá-las. Apesar de todas as possibilidades, teorias e suspeitas que surgiram ao longo da conversa, ninguém se afastou ou se irritou. Ao contrário, cada nova ideia lançada na roda provocava mais escuta, mais reflexão, mais vontade de aprofundar. Essa dinâmica contrastava com o que acontecera na vila onde o crime ocorrera. Lá, boatos haviam se espalhado como pólvora. Cartas anônimas foram enviadas à polícia, vizinhos se acusaram mutuamente e a tranquilidade foi substituída por desconfiança. Tudo isso porque o mistério, quando não é investigado com sensatez e diálogo, torna-se alimento para o medo. No clube, porém, o desconhecido era tratado como desafio, não como ameaça. E isso fazia toda a diferença. Miss Marple, mesmo sabendo que tinha sua própria teoria formada, escolheu esperar. Ela queria ouvir todos, queria testar suas conclusões contra os pontos de vista dos demais. Não porque duvidasse de sua intuição, mas porque sabia que a verdade, quando bem construída, resiste a qualquer questionamento. Durante as trocas de ideias, detalhes que pareciam insignificantes ganharam nova relevância. A carta escrita no hotel, por exemplo, foi reinterpretada mais de uma vez. Ora vista como confissão, ora como coincidência infeliz, ora como manipulação emocional. Cada leitura revelava não apenas possibilidades sobre o crime, mas também sobre quem fazia a leitura. Eleanor, romântica, viu ali um gesto passional. Alexander, cético, suspeitou de uma encenação. Sir Edward, realista, considerou um erro estratégico do criminoso. E Miss Marple? Ela viu outra coisa. Não apenas palavras num papel, mas um código simbólico. Centenas e milhares. Expressão usada para descrever os granulados coloridos do doce. Uma escolha de linguagem que unia a carta ao prato servido no jantar. Essa conexão não era técnica, era sensível. E só alguém atento ao simbolismo da linguagem cotidiana seria capaz de perceber. No fim da tarde, com a luz dourada atravessando as janelas, todos aguardavam a conclusão. Mas ainda havia algo mais forte do que a resposta: o prazer de ter compartilhado aquela busca. Cada voz, cada teoria, cada dúvida tinha ajudado a revelar o que estava oculto. A convivência intelectual não era apenas um meio para descobrir a verdade. Era, em si, a experiência mais valiosa de todas. Na vida real, raramente há um momento exato em que a verdade se revela com clareza. Ao contrário das histórias de ficção, onde tudo se encaixa como num mecanismo de relógio, o que chamamos de resolução geralmente é resultado de escolhas, algumas conscientes, outras não. E foi justamente essa sutileza que tornou o desfecho do caso narrado por Sir Edward tão marcante. Ao longo da investigação, todas as peças estiveram diante dos olhos atentos
dos membros do clube. A frase ambígua na carta, a sobremesa decorada, o comportamento peculiar de Mr. Harold, a ausência de suspeitas em relação à empregada Lucy, todos esses elementos formavam uma trama delicada, quase imperceptível. Foi Miss Marple quem uniu cada parte, não com pressa, mas com precisão. Ela não precisou levantar a voz nem recorrer a discursos dramáticos. Apenas descreveu o que observara com serenidade. Explicou como a expressão centenas e milhares, tradicionalmente usada para definir pequenos confeitos coloridos, não era apenas um detalhe culinário, mas a pista central. Relembrou que esses granulados haviam sido adicionados ao trifle servido na noite fatal, e que Lucy, seguindo instruções de Harold, colocara um pó esbranquiçado entre as camadas do doce. Miss Marple também destacou a escolha estratégica da vítima. Margaret, por estar fazendo uma dieta rigorosa, havia recusado a sobremesa. E o próprio Harold, conhecendo bem os hábitos da esposa, sabia que ela não resistiria ao prato decorado de forma tão familiar. O plano dependia de uma sequência de pequenos comportamentos previsíveis, e funcionou. No entanto, o mais perturbador não foi o método utilizado, mas sim o contexto emocional que possibilitou o crime. Harold não era um vilão clássico, daqueles movidos por fúria ou loucura. Era um homem comum, frustrado com sua realidade, que decidiu manipular uma jovem vulnerável para atingir seus objetivos. Um gesto calculado, frio, mas travestido de afeto. Esse é, talvez, o aspecto mais inquietante de todo o episódio. A banalidade da motivação. Ele queria liberdade financeira. Ele queria uma nova mulher. Ele queria o controle de sua própria vida, ainda que para isso precisasse encerrar a de outra pessoa. No centro desse quebra-cabeça, Lucy revelou-se uma figura trágica. A promessa de amor, feita por Harold em troca de lealdade, desabou após a morte de Agnes. Ele desapareceu da vida da empregada, envolveu-se com outra mulher e deixou Lucy isolada, grávida, doente e abandonada. A confissão de Lucy, feita pouco antes de sua morte, não foi apenas um ato de arrependimento. Foi um grito silencioso de alguém que finalmente compreendeu o quanto havia sido usada. Miss Marple, ao concluir sua explicação, não celebrou. Ela não sorriu, nem se vangloriou por estar certa mais uma vez. Limitou-se a dizer com sua habitual doçura que pessoas são mais previsíveis do que imaginam e que, infelizmente, isso também vale para os erros que cometem. A sala ficou em silêncio. Os demais membros do clube não sabiam o que dizer. Alexander ajeitou os óculos sem fazer comentários. Eleanor passou as mãos pelo tecido do sofá, como se buscasse apoio. Sir Edward apenas assentiu. E Father Gabriel fez o sinal da cruz, mais como gesto de humanidade do que de religiosidade. A conversa terminou ali, mas o efeito daquela noite ecoaria por muito tempo. Quando olhamos para os três eixos centrais do caso, percebemos como eles se entrelaçam de maneira orgânica. A natureza humana, com suas falhas previsíveis, foi a base sobre a qual Harold construiu seu plano. A negligência social em relação à posição de Lucy permitiu que ela fosse manipulada. E o exercício coletivo do clube, a troca de ideias, o respeito à diversidade de pensamento, foi o que permitiu que a verdade emergisse com clareza. Esse conjunto revela uma lição maior. Nem todo mistério precisa de provas incontestáveis para ser solucionado. Às vezes é preciso ouvir o que está por trás das palavras, ler nas entrelinhas dos gestos, entender as emoções que regem o comportamento. É preciso, sobretudo,
prestar atenção àqueles que costumam ser ignorados. Durante muito tempo, a sociedade tratou figuras como Lucy como meras coadjuvantes. No entanto, sua dor, sua história e suas escolhas foram cruciais para a revelação do crime. Isso nos obriga a refletir. Quantos crimes passam despercebidos simplesmente porque olhamos para o lado errado da história? Ao final do caso, não houve julgamento formal. Não houve manchete. Harold foi detido dias após a confissão de Lucy, mas a notícia não gerou escândalo. Talvez porque o vilarejo preferisse esquecer. Talvez porque admitir que o mal pode habitar rostos comuns seja uma verdade desconfortável demais para ser discutida em público. O Clube das Terças-Feiras seguiu com seus encontros, mas algo havia mudado. A leveza que antes marcava as discussões deu lugar a uma seriedade silenciosa. Não que o prazer em desvendar mistérios tenha desaparecido. Pelo contrário, ele se aprofundou. Mas agora, todos sabiam que por trás de cada enigma há vidas reais, dores legítimas e cicatrizes que não desaparecem com uma simples resposta certa. Miss Marple continuou a participar das reuniões, com seu tricô no colo e olhar atento. Mas sempre que um novo caso era apresentado, ela fazia a mesma pergunta antes de qualquer teoria. Quem, entre todos, era o mais invisível? E essa pergunta, simples e profunda, passou a guiar cada nova investigação. Porque no fim das contas, o verdadeiro segredo, por trás de todo mistério, não está na evidência esquecida ou na lógica matemática. Está naquilo que escolhemos não ver, no silêncio das pessoas ignoradas, na solidão de quem é tratado como paisagem. Assim termina este caso, mas a reflexão permanece. Quantos outros crimes poderiam ser resolvidos se apenas parássemos de olhar sempre para os mesmos rostos? Quantas verdades ainda estão escondidas na simplicidade de uma rotina, na doçura de um gesto, no detalhe que parecia insignificante? E, acima de tudo, quantas Lucy ainda existem, esperando que alguém as veja? E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. E não pare por aqui. Clique no próximo vídeo e continue desvendando mistérios incríveis. Nos vemos na próxima investigação.